E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje gostaria de trazer para vocês alguns insights em relação a cansaço crônico. Por que muita gente tem se sentido ultimamente tão cansada, tendo dificuldade a respeito de uma rotina saudável, de hábitos de vida excelentes. Então é esperar que quando a gente envelheça, quando a gente tenha períodos da vida que a gente fica mais sedentário, com uma rotina mais desajustada, que a nossa energia vital, a nossa disposição e o drive para fazer as coisas diminua. E com isso a gente se sente mais cansado, menos disposto para realizar as atividades do dia a dia, mais dificuldade de sair da cama, aqueles dias que o dia parece estar arrastado, que o tempo não passa, aquela dilatação. Isso não está se restringindo mais só a quem é idoso ou quem está com uma vida mais restrita, mais sedentária. Ultimamente a gente vem percebendo isso cada vez mais frequente em pessoas entre os seus 20 e 30 anos, em pessoas que estão na universidade, médicos, advogados, pessoas que estão estudando para concurso, se queixando de cansaço, uma fadiga, uma dificuldade de acordar ou de permanecer ativo ao longo do dia, e isso vem afetando a produtividade, além disso, o bem-estar. Pessoas com rotina saudável vêm diminuindo a intensidade dos seus hábitos de vida saudáveis diante dessa inexplicável sensação de fadiga crônica. Todos nós já estivemos lá. Eu confesso que principalmente quando eu estava na residência de neurologia, eu tive um grande período de um cansaço constante. E beleza, né? O residente é cansado. Não tem para onde correr. A vida de carga horária de 80 horas semanais ali, entra e sai do hospital, vai em casa, come uma coisa rapidinho e tira um cochilo e volta correndo para o hospital, para o ambulatório. Essa vida é uma vida que realmente exige muito, mas é um período, vai passar. Mas até mesmo nesse período a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar essa sensação de cansaço constante, de fadiga extrema. Então, estando lá nessa faixa de cansaço crônico da nossa vida, eu me dispus a ler alguns livros, fazer algumas pesquisas e até vivenciar e fazer alguns experimentos pessoais para descobrir o que é que poderia ajudar com esse cansaço crônico, essa fadiga extrema. Como eu sempre cultivei hábitos de vida saudáveis, eu sempre estava indo na orla para correr, na cidade que eu morava, né, em Salvador, lá da Bahia, indo com a luz do sol antes de ir para o trabalho. Outra coisa que eu fazia era dar uma caminhada com guia, com os cachorros, tomar uma água de coco no final da caminhada, ficar ali no sol um pouquinho, pegando aquela vitamina D. E mesmo com esses hábitos de vida muito saudáveis, eu ainda percebia que o cansaço estava me comprometendo a qualidade de vida. Comecei a pesquisar e dei uma olhada se isso poderia ser uma deficiência de vitamina. Durante um período fiz uma dieta paleolítica em que eu comia só carne para ver se era alguma reação, né, do intestino. A gente sabe que tem um eixo, um intestino, cérebro, e até mesmo aquela sensação que você tem depois que você come muito, você fica com a sensação empachada, uma baixa na energia. Pesquisei para ver se era uma deficiência vitamínica, deficiência de ferro, se era algum problema como uma intolerância à lactose. Pesquisei anticorpos contra a doença celíaca para ver se era o glúten que estava afetando a minha disposição, e tudo veio negativo, nada disso era o que realmente estava acontecendo. Alguns conhecidos até mencionaram, né, que, poxa, isso aí pode ser TDAH, vamos ver se alguma medicação, né, pode ajudar esse cansaço crônico, essa dificuldade de engatar o dia, dificuldade de manter o foco, era relacionado a alguma doença, né, subjacente que é super prevalente na população, como TDAH. E acho que no final, assim, se a gente ajustar algumas coisas, algumas pequenas coisas na nossa rotina diária, a gente percebe uma grande diferença nessa sensação de cansaço. E alguns de vocês podem achar que isso é trivial, mas como diz o ditado, são nas pequenas coisas que vivem aquelas outras coisas. E as 3 soluções práticas que eu encontrei e que eu sugeria que todos tentassem, né, de alguma forma, colocar como um alvo para a mudança, seriam justamente o sono, a atividade física e a alimentação. Justamente nesses 3 focos podem ser grandes alavancas para a nossa energia voltar ao seu máximo potencial e aumentar a nossa sensação de bem-estar e nossa contribuição no dia a dia para o nosso propósito, para a nossa missão. Então, de cara, assim, eu acho que uma das coisas que a gente tende a negligenciar muito é o consumo de cafeína. Como fazer esse consumo de cafeína, qual a quantidade ideal para beber de café. E como amante de café, infelizmente, eu devo confessar que em vários dias eu costumava exagerar no consumo do café e até em horários inadequados. Cá entre nós, não precisa ser uma coisa diária. É claro que é um hábito, para ele mudar, você tem que investir nele diariamente, mas se fugir um dia ou outro seu estado de espírito está diferente, você quer tomar um cafezinho fora de hora ali porque está tendo um evento, encontrou uma pessoa que não via há muito tempo, conversar mais ali, os momentos seria um cafezinho, beleza. Mas no dia a dia,
no consumo diário, seria bom seguir alguns fundamentos. Esses fundamentos levariam em consideração o horário do dia, principalmente em que a gente toma o café, em que a gente consome o café. Idealmente, 2 xícaras de café seriam a quantidade máxima para se tomar no dia a dia, mas os horários ideais iriam seguir a regra de eliminação, né, da cafeína do seu organismo. E, por regra, o café, a cafeína, persiste no nosso sistema, né? A meia-vida dela é de 5 horas, 5 a 7 horas. Pelo menos vão levar 5 meia-vidas até que a cafeína vá embora do nosso organismo. Vamos dizer, por exemplo, assim, eu tinha o hábito de tomar café primeiro, logo ao acordar, enquanto eu lia um livro ali antes de tomar meu banho e seguir para o meu dia. E de vez em quando eu ainda faço isso. Idealmente a gente teria que esperar 1 hora e meia antes. Em um segundo momento, eu tomava ali meio da tarde para dar aquele segundo hit de cafeína e levar o dia com mais energia, aumentar a produtividade durante a tarde. Mas imagine que a gente toma um cafezinho às 3 da tarde. Essa meia-vida vai levar o café ali para reduzir pela metade sua concentração no sangue por volta das 8 da noite, após as 8 da noite, 1 da manhã, e em seguida às 6 da manhã, quando a gente fosse acordar, ainda teria, na melhor das hipóteses, 1/8 de cafeína na nossa concentração sanguínea. Ou seja, o nosso sono provavelmente sofreria algum impacto com esse consumo de cafeína. A capacidade restauradora do nosso sono ficaria comprometida e isso influenciaria nossa disposição ao longo do dia. Então, como regra, eu tenho evitado tomar café após o horário do almoço. E isso tem melhorado muito meu sono e minha energia ao longo do dia tem se tornado muito maior. Mas e outros aspectos do sono? Os aspectos do sono que a gente deve levar em consideração envolvem os diferentes estágios do sono. O que é que realmente compromete nossa qualidade de sono, né? Isso é a redução do nosso sono do terceiro estágio, né, do nosso sono mais profundo, aquele em que a gente tem realmente o nosso cérebro produz ondas lentas, o lobo frontal ele diminui a sua atividade. Nesse momento o nosso sistema imune consegue se regenerar, o nosso corpo, a nossa massa muscular começa também a se regenerar. Então o aumento do sono do terceiro estágio, né, do N3, seria ideal para aumentar a nossa capacidade restauradora e com isso a gente ter mais energia e menos cansaço ao longo do dia. 2 coisas seriam essenciais quando a gente fala de sono: a duração desse sono. Cerca de 90% da população precisa dormir pelo menos 7 horas de duração à noite para conseguir ter a restauração por completo e eliminar aquele desgaste crônico de uma privação de sono, né, de longo prazo. E é muito comum porque quando as pessoas entram num ciclo de insônia, esse ciclo é um ciclo vicioso, então insônia leva, infelizmente, a uma desregulação do ciclo circadiano e leva a mais insônia. Então, aos poucos, ajustando a duração do sono para pelo menos ter um sono de 7 horas, essa capacidade de dormir novamente se tornará mais fácil. E quando eu digo de dificuldades para dormir, isso pode ser uma dificuldade de começar seu sono, assim como pode ser uma dificuldade de manter ou atingir aqueles estágios mais profundos do sono. O sono é dividido em 4 estágios, né? O primeiro estágio, que é a fase indutora, ali é a fase que você está caindo no sono. O segundo estágio, que é um estágio em que o cérebro ele desenvolve algumas ondas elétricas, né? Alguns padrões de ativação e desativação de algumas regiões cerebrais. A gente tem uma diminuição da temperatura corporal para sinalizar para o resto do corpo que você está entrando num estado restaurativo, um estado restaurador. E no N3 é o sono mais profundo, em que o seu cérebro realmente tem uma lentificação global, inclusive com a inativação do seu lobo frontal, abrindo espaço para entrar em algumas períodos da noite no sono REM, que é o sono com os movimentos oculares rápidos, em que a gente vai ter os sonhos, e aqui a gente vai ter ali um sono mais ativo, porém também característico de um sono profundo. O sono do estágio 3 é também aquele momento em que a gente fixa, né, nossas memórias, que a gente estabelece as conexões neurais do que aconteceu ao longo do dia, do que a gente aprendeu. Portanto, é um sono essencial também para eliminar os excessos, levando assim a um cérebro mais leve no dia seguinte, entre aspas, e, portanto, a sensação de cansaço, de fadiga, vem de uma forma menos intensa. Na verdade, você se sente com a energia elevada e bem disposto para partir para cima do seu novo dia. Alguns hábitos bem práticos assim que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do sono,
tanto em duração quanto no alcance maior período desses estágios de sono mais profundos, é justamente ir para a cama mais cedo, planejar ir para a cama por volta de 30 minutos a 1 hora ali antes do que você deseja ir dormir, porque a fase inicial ali até você cair no sono leva entre 25 e 30 minutos, é normal para todos nós isso. Alguns dormem bem rápido, mas mesmo com os olhos fechados ainda leva um pouco de tempo até seu cérebro realmente perceber que você está entrando num estado de sono. Então ir para a cama mais cedo, ou ir para o quarto mais cedo, reduzir as luzes como um todo da casa. Uma das coisas que eu percebi que influenciava muito a qualidade do sono dos meus cachorros, então observando eles, eu notei que um deles ficava muito ativado, né, à noite, era o Nut. Então a gente começou a diminuir as luzes da casa, e essa agitação que ele tinha, essa agitação noturna, começou a passar. Ele por si só ia lá, deitava na sua caminha mais cedo. E se isso funciona para os cachorros, provavelmente também funciona para nós. E é provado também que a melatonina, justamente o sinalizador do sono, necessita que a gente diminua, né, a exposição à luz. No caso da melatonina, a exposição à luz solar, mas a luz artificial também tem uma sinalização ao nosso cérebro de que o dia ainda prevalece em relação à noite. Portanto, o cérebro vai ter dificuldade de aprofundar o sono de maneira mais precoce. Uma última coisa que eu notei que fazia uma diferença incrível na minha rotina de sono era o meu padrão de respiração. Então, uma hiperventilação leva a um estado de sonolência, quando você respira mais frequente, porém com a respiração e expiração mais prolongada. Isso leva a gente a um estado de mais calma e diminui assim a nossa dificuldade de iniciar o sono. Em relação ao corpo, ao exercício físico. Por que exercício, né? Exercício, quando eu falo exercício, é realmente colocar o nosso corpo em movimento. Quando a gente muda o nosso estado emocional, o nosso estado de espírito, o nosso humor, a nossa disposição também é carregado junto com esse novo estado. E é comprovado por inúmeros estudos que se você mudar a sua postura, a sua posição física, por exemplo, aquela técnica dos psicólogos de uma diferente postura, né? Colocar os ombros para trás, as mãos na cintura e o peito estufado, o queixo para cima, só o hábito de você fazer isso já te dá uma sensação de mais disposição, de mais capacidade de enfrentar alguma dificuldade, algum problema. O seu otimismo também é elevado quando você apenas muda a sua postura física. Então a mente necessita que a gente também esteja movendo o corpo. Então se a gente coloca o corpo em movimento, ou seja, você está ali numa rotina de trabalho em que você está sentado no escritório, trabalhando por muitas horas, né, em uma planilha, mas você tem o hábito de ali entre 25 e 30 minutos, e nossos relógios, né, smartwatches, ultimamente eles são excelentes em incomodar a gente com aquele aviso assim, coloque seu corpo em movimento. É justamente por isso, né? Os estudos têm mostrado que quando a gente coloca o corpo em movimento entre 25 e 30 minutos, a nossa mente também segue a mesma regra e ela se torna mais leve, se torna mais disposta e você gera uma reserva de energia, porque está mandando um sinal ali para o seu cérebro e para o seu sistema nervoso de que você precisa de energia para estar em movimento. Então é justamente isso que acontece. Ao colocar o seu corpo em movimento, gasta mais energia e promove um aumento da sua reserva de energia e diminui assim o cansaço constante que às vezes a gente tem em alguns períodos do mês, em alguns períodos do dia. E por menores, isso tem alguma relação com o cortisol e também com a adrenalina, com a ativação do sistema nervoso simpático. E eu não vou entrar em detalhes, a não ser que em algum momento alguém tenha alguma pergunta, pode botar aí nos comentários que eu ficarei muito feliz em responder ou compartilhar com vocês alguns estudos que mostram a relação entre a mente e o corpo, nessa ativação do sistema nervoso autônomo e a relação com o cansaço físico e mental. Em relação a outras coisas da dieta, né, beber água, muito importante. Beber água é uma das mudanças que eu sugeriria a todo mundo, beber entre 2 e 3 litros de água por dia, a não ser que você more num lugar bem árido, bem seco, e aí talvez você precise de mais hidratação. E outras coisas gerais, como diminuir a quantidade de gorduras, de alimentos processados, aumentar a quantidade de proteínas na dieta diária e reduzir os açúcares como um todo. Então era isso que eu tinha para falar com vocês sobre cansaço constante. É uma das coisas muito frequentes, muito prevalentes em todo mundo hoje, né, com o ritmo de trabalho mais acelerado e algumas pequenas negligências que a gente faz em relação
aos nossos hábitos de vida e como cultivá-los, né, nas suas essências. Eu sei que são coisas triviais, mas que se a gente mirar em melhorar esses aspectos da nossa vida, esses hábitos de vida essenciais, né, ou pilares da nossa energia vital, com essas dicas práticas eu tenho percebido uma diminuição da minha sensação de cansaço constante e espero também que vocês consigam modificar esses hábitos e trazer mais bem-estar, mais produtividade para cada um no seu dia a dia e inspirar pessoas ao seu redor, da sua família, de amigos, colegas de trabalho, a cultivar também essa reserva energética mais elevada e com isso ter mais bem-estar físico e mental. Então você que chegou até aqui nesse vídeo, se puder compartilhar, curtir, se inscrever no canal, o algoritmo do YouTube ajuda a continuar produzindo esses conteúdos de promoção de bem-estar físico, mental, que é uma das partes desse canal que eu pretendo cultivar e aprimorar cada dia mais. Obrigado por ver o vídeo até agora. Vejo vocês num próximo vídeo.